Ora bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Estive naturalmente vê-los e cumprimentar naturalmente também informandos, e é com satisfação que vemos realmente que se tenta fazer bem, com o esforço de toda a gente, mas para permitir que todas as instalações, portanto, sejam bem feitas. Okay? Eu acho que isto é absolutamente imperativo que se fale, porque dentro do que portanto, as nossas instalações portanto, instalação das janelas, eu não sei se estão a ver o meu ecrã, se calhar ainda não. Tens de pôr em modo apresentação ainda. Eu sei que eu estava aqui a tentar conseguir pôr, mas não estou a conseguir pôr. Avançar um bocadinho, ver se eu consigo puxá-lo aqui, avançar um bocadinho. Enquanto o Hélder está, vocês, pronto, nós tínhamos, era para terminar às 18h30, temos 10 minutos, se mais 10 minutos não há problema para colocarem questões, estou a perguntar, 5, 10 minutos. Está bem, para mim não tem problema. Ok, muito obrigado então. Hélder, então tens tempo já para está tudo. a abrir, desculpem que isto, enfim, ok. Isto é o software, não te preocupes. Agora... Enquanto o Hélder, ok, já está. Estão a ver agora? Ótimo, já está. Ok, perfeito. Tá. Cumprimento toda a gente e deixo os parabéns a todos e também por esta iniciativa, naturalmente, à Associação Passivals. Ora bem, eu estive a ver também desde o início, porque o sistema Passivals, no fundo, é um modelo construtivo e que engloba várias vertentes. Okay? Falámos isoladamente também do que foi os valores do vidro, valores de caixilhos, valores inclusive da vertente opaca, mas depois é importante que a instalação garanta que se possa tirar proveito desses valores. Porque a instalação incorreta, por exemplo, de uma janela, portanto, a janela não é assim tão eficiente. Portanto, eu posso ter uma janela eficiente, mas se ela for incorretamente instalada, ela não é assim tão eficiente. Okay? Por isso é que nós pomos aqui janela Passivals, a importância de instalação, porque é importante agregar todos estes elementos que fazem parte do que é uma construção Passivals e, portanto, ligá-los. Para quê? Para garantir tirar exatamente o proveito desses valores. Ora bem, vamos ver se... Ok, pronto. Eu só mostro aqui um slide, ora só um bocadinho, que isto está aqui um bocado lento. Pronto, eu mostro este slide, é só para... A Sodal fabrica, portanto, e desenvolveu sistemas de instalação, nomeadamente para as janelas eficientes, mas também fabrica todas as soluções para a fábrica do vidro duplo. O que é que quer dizer? Quer dizer que a Sodal fabrica todas as soluções de estanquidade e vedação, desde o vidro à parede. E, portanto, tudo que é esta problemática, a Sodal fabrica essas soluções. Era só para fazer aqui um pequeno enquadramento do que é o nosso trabalho. E depois dizer que, muito rapidamente também, que 30% a 40% de todas as fugas de ar são nas janelas ou ao redor das janelas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter uma janela muito eficiente, mas depois, se ela não for corretamente instalada, cá está a tal perda ao redor das janelas. Eu não posso chegar numa construção Passivals, aliás, não devia, em nenhuma construção, chegar e meter uma janela, portanto, normalmente são excelentes, e meter ali um fiozinho de silicone. Isto é muito importante perceber-se onde é que estão as perdas. E não falarmos, portanto, dos produtos isoladamente. E porquê? Porque nós, quando estamos a falar de uma Passivals, portanto, estamos a falar aqui de um senhor blorador, portanto, que vai aferir, ok, todos estes valores de estanquidade. Nós não podemos, quer dizer, eu tenho uma janela que é excelente e que tem todos os valores, mas eu depois instalo-a incorretamente e depois, dentro do que é um blorador, eu posso ter problemas. Onde é que está aqui? Enquanto que a janela está testada por ela própria, em termos que é, digamos, o seu caixilho, o seu material e o seu vidro. Mas depois é preciso ter em conta aqui a parte da instalação. E chegamos aqui a uma parte muito engraçada, que é a questão de que eu posso ter uma janela muito eficiente, mas se ela for incorretamente instalada, ela não é assim tão eficiente.
E temos isto testado e vemos aqui, por exemplo, perdas na ordem dos 20%. Uma janela que era muito eficiente e, portanto, incorretamente instalada, portanto, ela não é assim tão eficiente. O que é que isto nos leva? Leva-nos a um outro problema, que é o seguinte, é que eu tenho uma janela altamente eficiente, mas não é corretamente instalada, portanto não é assim tão eficiente. E depois estou sujeito a que uma janela não tão eficiente, mas corretamente instalada, e se calhar eu tenho ali valores melhores do que outra janela. Portanto, a intenção aqui é, portanto, temos o melhor dos dois mundos, correto? Portanto, temos que agregar, portanto, e juntar, digamos, estes pontos. O que é que nos leva? Leva-nos aqui a uma constatação de que as janelas que temos atualmente, e portanto têm evoluído brutalmente, hoje uma janela normal, digamos assim, portanto, já é uma excelente janela. E continuamos a instalar como há 30 anos atrás. É um fiozinho de silicone e que às vezes nem é contabilizado para o cliente e depois queremos só meter lá um fiozinho de silicone. Este é um problema, a instalação. Por isso é que nós temos aqui, portanto, tivemos aqui o escritório da Passive House, portanto, nós fizemos, portanto, instalamos, portanto, em função do que são as nossas soluções, e era importante fazer só este enquadramento, porque nada melhor do que um exemplo prático que está ao minuto monitorizado, não é? A constatar a importância da instalação. Portanto, isto foi uma obra do escritório da Passive House, que foi sujeita a um bordor que deu aqui a um valor de 1,53, que nós vamos já ver mais à frente, inicialmente. E, portanto, nós aqui o que é que temos que fazer? Temos que garantir, portanto, a eliminação de todas as pontes térmicas, quer na ligação do caixilho à parede, quer na ligação dos próprios diferentes materiais de construção. Portanto, isto é só aqui um pequeno detalhe, conforme nós podemos ver aqui, mesmo na ligação dos diferentes materiais, portanto, também vemos que há ali qualidade. E, portanto, é importante garantir toda esta estanquidade. Este slide aqui, portanto, demonstramos facilmente portanto, o ar frio a entrar, na imagem. Depois, a perda de calor, e temos as janelas instaladas, mas temos aqui, por estas câmaras cinematográficas, a perda de calor para o exterior. E na imagem do lado direito, portanto, queremos tudo aquilo, portanto, que não pretendemos quando temos janelas novas. É que temos o custo das janelas, depois, naturalmente, toda a envolvente também foi tratada, e depois acabamos por ter aqui condensações e fumos, etc. E nós estamos agora numa altura dos confinamentos em que tem que vir para o debate a importância do ar dentro das casas. E, portanto, isto é muito importante, porque se as pessoas vão passar a trabalhar muito mais dentro de casa, tem que garantir que a qualidade do ar, portanto, tem que ser salvaguardada. E, portanto, não podemos permitir, portanto, este tipo de falta de salubridade, conforme vemos nesta imagem. Isto tem a ver com a instalação. Bom, isto é só um pequeno desenho do sistema, portanto, que foi lá aplicado, à exceção deste pré-ar, porque as janelas já estavam lá aplicadas, mas, portanto, este é o desenho técnico onde as soluções que foram lá aplicadas, é só para fazer aqui o enquadramento do que foi feito, mas já vamos mais à frente. Pronto. As janelas, como eu disse, já estavam portanto, fixadas, portanto, houve a necessidade de meter uma espuma de poliuretano específica e desenvolvida para as janelas, que esta parte é muito importante. Depois todos os detalhes dos produtos também disponham, portanto, que eu tenho isso também tudo disponível. Mas para garantir o isolamento térmico e acústico ao redor da janela, foi aplicado com esta espuma. Depois garantimos, através desta membrana, portanto, a estanquidade ao ar, porque estamos a falar de uma aplicação por lá dentro, ok? Portanto, temos que garantir que o ar, portanto, não entra na ligação da parede para a parede através da ligação do caixilho à parede, e, portanto, que ele é através do sistema de ventilação que é retirado e renovado, ok? E este tipo de material, dentro do que é também uma construção Passive House, também pode ser utilizado, e no caso concreto do escritório Passive House, ele foi utilizado, portanto, na ligação também do chão à parede, para estancar essas ligações, da parede ao teto, inclusive na ligação das próprias placas XPS. Ok. Ok. Ora bem, depois temos aqui um
um apontamento curioso, que normalmente não temos isto em atenção, mas se repararem, portanto, nas duas imagens que tem em cima, portanto, nós tratamos a ligação da estanquidade do caixilho à parede, okay? Seja ele qual seja, mas também temos as pontes térmicas no que é a ligação do vidro ao caixilho, na zona, no fundo, onde anda o bit, ok? E isto representa uma ponte térmica também muito grande. Portanto, até esse nível, portanto, nós desenvolvemos uma solução para melhorar, obviamente, os coeficientes de transmissão. E é através deste produto. Portanto, conforme nós podemos ver aqui, através do teste de estanquidade, rapidamente, portanto, temos aqui os valores que ficam ali entre a classe 3 e a classe 4 e com o produto aplicado, rapidamente verificamos a melhoria da classificação da janela. Okay? Isto em termos práticos, em termos de valores, permite-nos, muitas vezes só com a aplicação deste produto, ter uma redução no UF na ordem dos 18%. Okay? Acho que é importante, porque são às vezes ações simples, produtos absolutamente sem importância nenhuma em termos do que é o custo na aplicação, mas que muitas vezes é por desconhecimento do mercado, de uma forma geral, principalmente do cliente final. E até porque, normalmente, são soluções que são aplicadas onde não se vê. E esta parte é muito importante, e por isso é que o cliente final não fala, porque não conhece. O que é que ele espera? Espera que o técnico, portanto, que está a prestar um serviço de instalação ou propor um produto, numa janela, uma instalação, que lhe fale, portanto, sobre estas questões. Para terminar, portanto, esta obra, portanto, fizemos o remate com um silicone, portanto, que é 100% silicone. E porque é que é a importância de um silicone que é 100% silicone? Eu vou ver se vos consigo mostrar aqui, vocês conseguem ver isto aqui que eu estou a ver, eu vou falar nisto no workshop também da próxima semana, mas conseguem ver esta imagem? Sim. E este produto que aqui está, isto que está aqui, é um silicone que é 100% silicone. Okay? Isto, portanto, conforme saiu do cartucho, ele ocupa o mesmo espaço volumétrico, portanto, depois de curado. Isto é, portanto, um produto que ocupava o mesmo espaço volumétrico no cartucho antes de curado e depois curado, portanto, ele teve aqui umas reduções na ordem de cerca de 40% a 50%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, quando ponho, são pequenos detalhes, mas que depois podem fazer toda a diferença. Eu, quando faço um cordão que deve ter no mínimo 5 milímetros, tecnicamente um cordão de silicone deve ter no mínimo 5 milímetros, para se tirar proveito das propriedades mecânicas que lá estão aplicadas, do produto que estão aplicados. E se aplicar um silicone que tenha 50% de solventes, ele depois curado vai passar para metade. O que é que vai acontecer? Podem acontecer uma de duas coisas. Ou ele, no processo de cura, vai descolar em alguma das faces, ou do caixilho ou da parede, ou mesmo que não descole, ele fica de tal maneira em tensão que qualquer oscilação por calor ou frio, ele vai rachinar. E, portanto, o isolamento fica comprometido. São, às vezes, pequenos detalhes, mas que é importante falar neles para se fazer bem à primeira. Porque, reparem, põe-se sempre o selante, e, portanto, porque é que não se há de fazer bem, não é? Nesta obra, e só para terminar, portanto, depois houve aqui a medição dos isolamentos, quer seja por blower door, quer seja por câmaras termográficas, quer seja por testes de fumo. E o que é que isto originou? Originou aqui um valor de 0,65. Okay? O que é que nós tivemos aqui? Tivemos uma renovação em que inicialmente apresentou um valor de 1,53 e conseguimos atingir um valor de 0,65, que é muito próximo do que é o valor exigido para obras novas. Okay? Eu acho que isto é muito importante e temos que ficar todos muito satisfeitos. Desde envolvente, transparente a opaca, atenção. De referir também que, no caso do escritório, e esta obra, ela está sistematicamente monitorizada dentro do que são os seus valores de temperatura interior e exterior, o dióxido de carbono, qualidade do ar, etc. E qual é a importância disto em termos do que é, por exemplo, a questão das janelas? É que isto permite aferir, portanto, na continuidade, a qualidade da instalação e do material que lá está aplicado. Em contrapondo o quê? Numa aplicação generalista, em que eu ponho um fiozinho de silicone, não é? E que nós não conseguimos aferir essa continuidade se realmente aquilo vai funcionar, porque ao fim de poucos meses temos fissuras naquela aplicação. E isto é muito importante.
conseguimos a esta distância cerca de 2 anos, correto, Marcelino? Sim, Mais ou menos, mais ou menos. Ou vai fazer 2 anos, assim. sim, vai Acho fazer. que em agosto, acho que foi em agosto, Sim, sim, foram sim. de agosto de 2018, não é? Vai fazer. Mas que continua, portanto, a demonstrar, portanto, portanto, as suas propriedades de isolamento. Por isso é que é importante esta monitorização. Agora só, muito rapidamente, para desmistificar depois estas coisas dos valores, não é? Só aqui muito rapidamente. Nós temos aqui, desculpem, onde diz ali Passive House, e depois temos ali preço para a indústria. Isto é o preço para um instalador, digamos assim. Nós temos todas estas soluções que foram aplicadas e temos quantificadas, isto fica a 1,52€, um metro linear. Portanto, isto é um completo, portanto, absurdo, portanto, não se fazer bem à primeira, porque são valores absolutamente irrisórios. Okay? Em termos do que é uma janela, e pronto, nós tiramos isto aqui, o valor de 1,23 por 48, isto até foi do site da Reiners, tiramos lá uma medida standard, okay? E nós temos ali um valor total instalado para o aplicador de 8,26€. O que é que isto quer dizer? E pagando, em algumas coisas também já foram ditas, dentro também do que é, portanto, os clientes finais e etc. Inclusive o instalador pode ganhar dinheiro, porque o instalador da janela portanto, vende o seu produto através de duas vertentes. É o caixilha, definição de caixilha, série, etc., que é complementado depois com a parte do vidro, a composição do vidro, etc., seja o que seja. E a parte da instalação nunca é, portanto, tida em conta. E este é o terceiro elemento que pode ter em conta e, inclusive, até podem ganhar dinheiro. Porque o cliente final, portanto, não faz essas exigências porque não conhece. Não sabe e pensa que, por isso é que para ele, a intenção dele é a parte estética. E, portanto, ele espera que os técnicos falem destas vertentes. Isto aqui é só para fazer também só aqui um enquadramento relativamente àquele desenho técnico que nós vimos no início, que tem a ver com um pré-ar em fibra de vidro. Não foi aplicado nesta obra, mas é algo que também pode agregar valor na instalação de janelas, é só para ficarem aqui só com este apontamento. E depois no workshop, depois falamos mais à frente, que é mais fácil verem a parte prática. Eu não sei se têm alguma... Tenho uma pergunta, se não importas. Desculpa, Helder. Falaste numa pasta para garantir a estanquicidade ao ar da janela. Vocês não comercializam também as películas ou as telas? Sim, aliás, aquela membrana que lá está aplicada, que é a soda tight, portanto, que é uma membrana química, okay, portanto, é algo que faz esse trabalho. Nós temos as membranas físicas e as químicas. Mas a tela também comercializam, certo? A tela também a temos, exatamente. De que forma deve ser aplicada essa tela? Pronto, normalmente, qual é, enfim, quer uma, quer outra, quer a tela física, quer a tela química, portanto, cumprem o seu papel de estanquidade, okay? Quer seja por dentro, quer seja por lá de fora, têm valores diferentes em função do que é os valores SDs, por causa de ser estanque ao ar ou não, ou ser permeável, neste caso, ao vapor, por lá de fora. A tela física, ela tem que ser aplicada ao redor da janela, okay? Antes dela entrar, portanto, antes de ser aplicada, okay? E depois a janela que é fixada e depois ela também deve ser ela própria, também colada na sua largura toda, para também não ficar ar entre, portanto, nas larguras da membrana. Okay? Vocês têm desenhado algum esquema daquilo que estás a explicar verbalmente? Tens desenhado algum esquema onde isso possa ser observado? Tenho isso. Mas está no website, por exemplo, ou não? Não, eu posso-vos depois facultar isso, mas temos isso como é óbvio. Eu teria interesse em ver exatamente como é que vocês sugerem a aplicação. Não há problema nenhum. Eu posso depois mandar, é uma questão depois até ter aqui o meu contacto a mandar uma consulta e depois mando isso, mesmo quer de uma solução, quer de outra. E até as diferenças de uma e outra. Porque a membrana química, no fundo, acaba por ser mais prática de aplicar. Portanto, eu posso fazer logo a instalação da janela e depois aplicar a membrana. Portanto, não tem que ter nenhum procedimento, aplicar a trincha ou até em spray, portanto, garantindo só a espessura para criar depois uma película.
Okay? Basicamente, o efeito, no fundo, quer uma quer outra fazem o seu trabalho, apenas às vezes a membrana química é, digamos, uma evolução já da membrana física. Não invalida do mercado gastar as duas funções, não. Até porque quando as fendas são muito largas, e quando há fendas muito largas, portanto, a membrana química não vai conseguir, portanto, tapá-las. Agora, também há aqui uma questão importante que é a seguinte, é que eu quando quero fazer a ligação, quero garantir a estanqueidade ao ar, por exemplo, tendo uma membrana desse género, na ligação do caixilho à parede, eu tenho que garantir que o espaço que fica entre o caixilho e a parede, ele é isolado também com aquela espuma flexiforme que eu falei no início. Porque eu tenho que garantir, não posso deixar ali um espaço de ar, que é o que muitas vezes acontece. Porque aquilo que é que vai permitir? Vai permitir agregar valor ao nível da técnica e também da acústica. Okay? Eu não posso meter só uma tela e ficar um espaço de ar entre o caixilho e a parede. Essa espuma que falaste é uma espuma, se bem entendi, uma espuma expansiva tradicional, não é tipo compribando, não? Não é, não percebi. Não é tipo compribando. Não é compribando. A compribando normalmente também atua nesse espaço, okay? Mas esta espuma permite aplicar, portanto, toda a largura do perfil. É espuma PU convencional, certo? Não é uma espuma de PU convencional. É uma espuma de poliuretano, mas desenvolvida para a instalação das janelas. Eu passo só rapidamente aqui a dizer só duas ou três... convencional das que se desenvolve para a instalação da janela. Eu vou dizer, porque, pronto, convencionalmente é uma espuma expansiva, normalmente para ocupar, para encher buracos, e portanto ela depois vai expandir e portanto normalmente muito rígida. Estamos a falar de espumas que sujeitas a testes de torção e compressão, ao fim de 1500 movimentos, já apresentam fissuras. Esta espuma flexiforme, portanto, sujeita a esses testes, ao fim de 9000 ciclos, mantém-se inalterável. Qual é a importância disto? É que não apresentando fissuras, garante a estanquidade ao nível da térmica e da acústica. Isto é muito importante. Okay? Ela por si só é mais densa que uma espuma PU normal? Não é mais densa que uma espuma PU normal. Aliás, é uma espuma até flexível. Então, o ganho na acústica tem só a ver com a previsão do não... Sim, o ganho na acústica, ela também está, as espumas de uma forma geral, como houve aplicadas, as espumas tradicionais, todas elas, portanto, permitem ter ganhos ao nível da acústica, como houve, não é? Agora, dentro do que é, isto falando da acústica, da térmica, já há algumas diferenças. Agora, quando nós falamos de uma espuma convencional, portanto, que é muito rígida e aplicada ao redor de uma janela, podemos estar sujeitos a que ela depois apresente lá fissuras, e que nós não vemos que ela está instalada lá no interior, não é? E, portanto, podemos comprometer aqui também um bocado aqui a parte da acústica, okay? Conseguindo ter aqui uma espuma flexível, portanto, ela vai acompanhar os movimentos, garantindo que não fica fissurada. Okay? Helder, só uma questão. Qual é então o processo naquilo que é a construção e a aplicação de janelas mais habitual no nosso país? Qual é o processo que aconselha? O vosso silicone neutro ao exterior, há bocado disse 0,5 milímetros mínimo, qual é o máximo? 1,5? Não, porque o que é que acontece? Olha bem, quando nós estamos a falar de uma... Em Portugal, tem que se dizer que não existe uma normativa para a instalação de janelas. Okay? Isto é muito importante que se diga. Porquê? Porque em Espanha já existe, em Itália já existe, em França existe, na Alemanha existe. Em Portugal ainda não existe. Felizmente nós também fazemos parte dos grupos de trabalho para que estamos a desenvolver, portanto, a norma portuguesa para a instalação de janelas. E por isso é que nós verificamos, por exemplo, que normalmente uma instalação de uma janela tradicional, de uma construção tradicional, o que nós verificamos é que normalmente a janela anda sempre ali a meio do vão, querem que a janela entre ali justinha, não é? E depois, porquê? Porque as paredes é a última coisa a fechar a obra. A janela, normalmente, em Portugal, é a última coisa a fechar a obra. Noutros mercados, como os mercados do Norte da Europa, etc., é a primeira coisa a fechar a janela. O que é que quer dizer? Quer dizer que as paredes ainda estão em jogo. Permite fazer a instalação da janela com todo o espaçamento, que permite fazer o isolamento, e depois é que vem o sistema dos ETICs, por exemplo, lá de fora, e os escaladores por lá dentro, etc.
Em Portugal não. Em Portugal o tradicional é a janela entre, quer que fique justinha, porque a parede já está acabada, e depois Portugal, só meter um fiozinho de silicone. em Portugal temos todos os dias várias formas de ter que aplicar janelas, não é? Não existe nenhuma norma portuguesa, mas devemos lá chegar. Nós na empresa temos instaladores certificados e não há uma normativa de instalação. Em Portugal não. Em Portugal ainda não. Por isso é que andamos quase aqui constantemente à descoberta de que a cada obra qual é a melhor. Nós tanto aplicamos, o mais normal é espuma poliuretano, silicone neutro, no caso, por acaso trabalhamos mais com a Burt, mas pronto. E depois pelo interior uma massa acrílica que normalmente é depois mais de acabamento. Mas tanto fazemos isso como fazemos obras com compriband, com as telas. Portanto, isto é quase um bocadinho, precisamente porque não há uma regra, uma norma que obrigasse, mas tudo isto que temos aqui falado de forma em geral tem que ser um trabalho feito de raiz nas universidades, nos cursos de arquitetura, de engenharia, de forma a que nasça, e nós depois só nos adaptamos a essa forma de trabalhar. Pronto. A minha questão era, quando diz o silicone 0.5, a minha questão era saber qual era o máximo, porque, por exemplo, nós pelo menos 5 milímetros de folga damos sempre. Pronto, o que é que acontece? Como é óbvio, e como eu disse, portanto, não existe uma norma para a instalação de janelas em Portugal, ok? Não existe, embora não quer dizer que não se possa fazer bem, até porque muitas das empresas portuguesas, portanto, trabalham depois de noutros mercados e, portanto, e também trabalhamos bem. Agora, a parte aqui é pegar um bocado da questão do que é o cliente final, ok? Porque, só para ter uma ideia, isto faz parte de um sistema que nós temos de instalação, e temos vários modelos de instalação para ajudar e adaptar, obviamente, ao mercado português, e nós pusemos uns folhetos, portanto, juntamente com o Jornal Expresso, aqui há cerca de 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, no Grande Porto e no Grande Lisboa. Na semana a seguir, estávamos a ter, portanto, telefonemas, portanto, dos clientes finais a perguntar quais eram, portanto, se podíamos indicar, portanto, quem é que poderia fazer aquela instalação da caixaria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os clientes não aceitam porque não sabem e não conhecem. Quando estamos a falar do cliente final, porque não conhece. Portanto, temos nós, como operadores no mercado, tentar de alguma forma dizer-lhes os benefícios da importância de instalar bem, ainda por cima, produtos que ficam escondidos. E esta parte é muito importante. Porquê? Porque o cliente final, não conhecendo, ele vai olhar para a parte estética que tem os valores, ok? Do que é o F e o G, que depois dá ali o W, ok? Mas depois é a parte estética que lhe interessa. E depois, se vir que tem algum espaçamento de 5 milímetros perimetral, ele até pode dizer, você enganou-se nas medidas da janela, ou está-me aqui a arrumar o alumínio, ou o PVC, o que seja. Né? Pronto. Qual é a importância aqui? É explicar exatamente a correta instalação e o benefício que ele vai ter. Porque ele, seguramente ninguém quer meter uma caixaria nova, não é? E depois, passado pouco tempo, está cheio de condensação, como vimos naquelas imagens ali no início. Okay? Agora, respondendo concretamente, o facto de se ter demasiado silicone também é mau, porque ele também pode partir. Portanto, nem de menos, nem de mais. O mínimo deve ser os 5 milímetros e, portanto, é ótimo. Mas acima de 10 também não vai ter muito mais benefício. Okay? Portanto, normalmente anda ali, que é o espaço também que permite, de certa medida, também com a própria ponteira da pistola, de espuma, injetar a espuma no perímetro da janela. Ok, isto era um debate fantástico, porque acho que é um tema... eu agradeço antes de mais a tua apresentação, excelente, mais uma vez, eu gostei imenso, aprendi imenso, e podíamos estar aqui porque acho que é um tema fulcral, eu tenho falado com ela, vamos ter a oportunidade no workshop de avançar, e eu convido a todos a estarem presentes, estão a ver que é um tema interessante. Eu lançava aqui um desafio a todos, e ao Helder,
porque acho que existe aqui uma coisa que acho que a todas as empresas, nós estamos a fazer aquele vídeo, fizemos aquele vídeo com a DEC, temos outros projetos, e possivelmente eu lanço desde já aqui um desafio, que depois vou ao Conselho Estratégico, que é, porque é que não trabalhamos com a DECO e começamos a fazer, em vez, por exemplo, a Tecnoform estar a fazer uma campanha individual, vocês fizeram no Expresso, e isto parece uma gota, eu aprendi isto no Karatê, quer dizer, quando eu dou um movimento, temos de dar o máximo, é um golpe, ok? E aqui é a mesma coisa, porque é que não fazemos todos em conjunto uma campanha com a DEC, que tem uma força muito grande, de coisas muito simples, um vídeo de 90 segundos, como é que se instala uma janela? Muito simples, eles têm equipas de animação que pegam nisto e isto já vai mexer com isto tudo. Porque estamos a olhar muito para regulamentos, para comissões técnicas e temos que ir ao cliente final, ok? E se o cliente final souber instalar bem uma janela, porque viu no vídeo, ele vai exigir à empresa de caixilharia, olha, desculpe, você não está a aplicar este produto e primeiro devia ter começado por isto. Portanto, e depois ter também um PDF, um checklist muito simples. Instalar bem uma janela, metade dos fornecedores de PVC e alumínio não tem perfil para instalar bem. Eu sei. Oh, Márcio, tens toda a razão. Uma janela em aplique, ou interior ou exterior. Eu sei, mas já não é assim tão complicado. E isso já está tudo estudado Mas só que o perfil acabou, o perfil não tem espaço para instalá-la. Não, isso vamos passo a passo. Nós com a DEC temos vários vídeos para fazer. Eu acho que aqui podia ser algo muito interessante. Porque isto temos que mudar isto rapidamente. Porque isto é um efeito tão grande e vocês viram que isto não tem um custo adicional muito com peso e podemos melhorar a performance de uma janela na ordem de 20% a 30%. Ok? É disto que estamos a falar. E isto, à escala de um país... Eu não estou a ouvir, Helder. Sim, desculpa. Porque nós... Repare, nós em Portugal, que é, portanto, que ainda a esta altura ainda não temos uma normativa, não existe uma norma portuguesa, portanto, deixa lá, e nós, ao trabalho que temos feito, portanto, já verificámos várias coisas, inclusive... nós fazemos os cursos para os instaladores de janelas eficientes, porque ainda por cima é um trabalho que já se faz. Portanto, isto não vai agregar, portanto, nenhum custo absolutamente enorme ou diferente do que fazem, porque a instalação da janela ela já é feita. Apenas. Ó, Sr. Luís, dê-me só mais 5 ou 6 minutos que o Lio já está bem. Vamos garantir que é feita de uma forma eficiente. Okay? Olha, eu agradeço mais uma vez a vossa paciência, estendemos aqui um bocado o tempo, eu peço desculpa. Agradeço também a todas as empresas